Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Investidor Crônico. E hoje vamos tratar de um assunto importante para quem investe em ações, que é a contabilidade. Afinal de contas, para entendermos os números das empresas, precisamos entender a linguagem delas. Como diz Warren Buffett, contabilidade é a língua dos negócios. Em outros termos, a contabilidade também pode ser esclarecida como um recurso administrativo para registro da composição do patrimônio e suas variações. Ou seja, a contabilidade registra todos os ativos e passivos do patrimônio líquido, bem como a variação deles ao longo do tempo. A contabilidade, então, emite relatórios contábeis que servirão de base para o investidor e para a administração da empresa também. Eles são balanço patrimonial, o BP, demonstrativo de resultado do exercício, DRE, e o demonstrativo de fluxo de caixa, DFC. Nesse vídeo vamos tratar do balanço patrimonial. O balanço patrimonial nada mais é do que a contabilização dos ativos e passivos da empresa e o seu patrimônio líquido, que nada mais é a diferença entre os ativos e os passivos. Os ativos, então, são bens e direitos da empresa e os passivos são suas dívidas, suas obrigações. Como bens e direitos, podemos entender uma casa, um carro, um avião. E direitos são direitos de recebimento, como contas a receber, por exemplo. Cabe frisar que o passivo e o ativo aqui têm um significado diferente daquele apresentado por Robert Kiyosaki no seu livro Pai Rico, Pai Pobre. No livro, ele apresenta como ativo tudo aquilo que gera renda e passivo como bens que geram despesas. Então, de acordo com Robert Kiyosaki, um imóvel é um passivo se for usado pelo dono, mas ativo se for utilizado como uma fonte de aluguel. Para a contabilidade, entretanto, o imóvel é sempre um ativo, porque ele aumenta o patrimônio líquido da empresa e pode ser convertido em dinheiro. Vamos a outro exemplo. Se uma empresa possui aeronaves e as utiliza nas suas operações, essas aeronaves pertencem à empresa, logo entram como um ativo no seu patrimônio líquido. Mas se a empresa realiza leasing de aeronaves, ou seja, aluga aeronaves de outra empresa, essas aeronaves não pertencerão à empresa aérea e não entrarão no seu patrimônio líquido, devendo os aluguéis serem contabilizados como despesa no demonstrativo de resultados. Em outras palavras, ativos são aqueles bens que pertencem efetivamente à empresa. Agora, com relação aos passivos, vamos observar mais adiante que as dívidas nem sempre são ruins para a empresa. Como veremos no demonstrativo de resultados, os juros da dívida reduzem o lucro líquido da empresa e, consequentemente, os impostos que ela pagará sobre o lucro líquido. No Brasil, gira em torno de 34% para muitas empresas, o que varia de setor para setor. Em alguns setores em que o pagamento de imposto sobre o lucro líquido não é tão alto, as dívidas não representam tanta vantagem fiscal. Cabe frisar que as dívidas também representam vantagens operacionais para a empresa, porque ela consegue recursos financeiros para financiar projetos mais ambiciosos. Entretanto, caso esses projetos não se mostrem rentáveis, a empresa poderá estar em apuros. Além das dívidas, os passivos também incluem as obrigações das empresas, como veremos mais à frente. Basicamente são contas a pagar, como salários e contas de fornecedores, por exemplo. Agora vamos a um exemplo prático. Imagine que você tenha adquirido um carro de 50 mil reais, mas tenha financiado 30 mil reais. Nesse caso, você tem um ativo de 50 mil, mas um passivo de 30 mil. Dessa forma, o seu patrimônio líquido será de 20 mil reais. Então perceba que as dívidas não aumentam o patrimônio líquido. Se você tomar uma dívida de 50 mil para adquirir um carro de 50 mil, seu patrimônio líquido será zero. Agora, se você efetivamente pagar por um carro de 50 mil, sem dívidas, todo esse montante será seu, contabilizado no patrimônio líquido. Muito bem, então agora vamos analisar um pouco as contas incluídas dentro dos ativos. O ativo ele é separado em circulante e não circulante. Dentro do circulante, temos as disponibilidades, que são ativos de alta liquidez, utilizados pela empresa para cumprir compromissos imediatos. Por exemplo, caixa, dinheiro em conta corrente e aplicações de liquidez diária. Já os direitos realizáveis são valores que a empresa receberá. Ele se divide em crédito, por exemplo, contas a receber, e estoques,
que são recursos que gerarão riqueza futura para a empresa, por exemplo, mercadoria e matéria-prima. Já as despesas do exercício seguinte são direitos, por exemplo, despesas realizadas antecipadamente pela empresa. Nesse caso, por ter antecipado despesas, ela terá o direito sobre algo que já tenha sido pago. No ativo não circulante, temos realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangível. O realizável a longo prazo são recebimentos que serão feitos após o término do exercício seguinte. E ali na tabela nós podemos observar, quando o balanço patrimonial é publicado, ele se refere ao exercício anterior. O exercício seguinte, então, englobará todos os ativos circulantes e passivos circulantes também, como veremos, e a partir daí, ao término do exercício seguinte, serão identificados os ativos e passivos dos exercícios posteriores. Seguindo as contas dos ativos não circulantes, temos os investimentos, que são participações em outras empresas ou investimentos que não são destinados à atividade da empresa. Também temos o imobilizado, que são bens utilizados na atividade da empresa, por exemplo, imóveis e veículos. E também os intangíveis, que são patentes, softwares, etc. Chegamos então às contas do passivo. O passivo também é chamado de passivo exigível, porque se trata do capital de terceiros, ou seja, dívidas que precisam ser pagas, dívidas tomadas de terceiros, não sócios da empresa, que precisam ser pagas. O patrimônio líquido, por outro lado, é considerado um passivo não exigível. Assim como no ativo, o passivo exigível é subdividido em duas classes, circulante e não circulante. Dentro do circulante, nós temos empréstimos de curto prazo que deverão ser quitados no exercício seguinte, fornecedores, que são contas a pagar com fornecedores também para o exercício seguinte, por se tratar de circulante, e contas a pagar, que são outras contas do passivo circulante. No exigível de longo prazo, nós temos dívidas que devem ser quitadas após o término do exercício seguinte e o resultado de exercícios futuros, que são recebimentos antecipados de parte do resultado futuro da empresa, não passível de devolução, nem que esteja vinculado ao fornecimento de bens ou prestação de serviço futuro. Todas essas condições do resultado do exercício futuro são exigências contábeis e não vamos entrar em muitos detalhes. Agora então podemos passar para o patrimônio líquido, que é o capital dos sócios, sendo o passivo exigível, capital de terceiros. Então, patrimônio líquido, como passivo não exigível, apresenta as seguintes contas: capital social, reservas de lucro e de capital, duas contas distintas, ações em tesouraria, ajuste de avaliação patrimonial e lucros ou prejuízos acumulados. Dentro do capital social, nós temos o montante de dinheiro colocado na empresa pelos sócios, ou seja, quando os sócios abrem a empresa, eles disponibilizam recursos financeiros próprios na nova pessoa jurídica. O registro desse valor é feito no capital social. E toda vez que a empresa emite novas ações no mercado, o capital social aumenta. Já dentro das reservas, temos a reserva de lucro, que é a conta que representa a apropriação de lucros pela companhia para várias finalidades, por força de lei ou por proposta dos órgãos da administração da empresa. Por exemplo, dentro da reserva de lucros, temos a reserva legal, em que 5% do lucro líquido do exercício deve ser alocado nessa reserva até que seja totalizado 20% do capital social da empresa. Ou seja, se a empresa possui 100 unidades monetárias de capital social, ela deve ter 20 unidades monetárias dentro da reserva legal. Ainda dentro da reserva de lucros, temos a reserva de lucro para a expansão, que destina-se a projetos de expansão da empresa. Saindo da reserva de lucros e entrando na reserva de capital, temos valores recebidos pela empresa que não são provenientes dos seus resultados operacionais, não se originam dos lucros da empresa, e podem se destinar à absorção de prejuízos, pagamento de dividendos às ações preferenciais, mesmo que tenha ocorrido um prejuízo no exercício,
E aqui observamos um ponto interessante. As ações preferenciais, que têm preferência no recebimento de dividendo, podem continuar recebendo seus dividendos, mesmo que a empresa tenha prejuízo no exercício. A conta que dá uma certa garantia para isso é a reserva de capital, cujos recursos podem ser utilizados para a distribuição de dividendos de ações preferenciais. Seguindo nas contas do patrimônio líquido, temos as ações em tesouraria, que inclui ações da própria empresa provenientes, por exemplo, de um processo de recompra e cancelamento de ações. Nesse processo, a empresa recompra suas ações no mercado e as cancela, aumentando a participação dos acionistas no negócio. Então, por exemplo, se uma pessoa possui 10 ações das 100 emitidas pela empresa e a empresa resolve recomprar 20 dessas 100 e cancelar, essa pessoa passará a ser proprietária de 10 das 80 ações no mercado. Visto que essa operação não altera o valor de mercado da empresa, pois não gera valor nem destrói valor da companhia, o valor unitário de cada ação tende a se valorizar, porque o valor de mercado ele equivale à multiplicação do valor unitário das ações pelo número de ações. Já que o valor de mercado não variou e a quantidade de ações reduziu, o seu preço unitário aumentou. Essa é uma estratégia muito utilizada principalmente pelas empresas americanas, onde há incidência de imposto de renda sobre a distribuição dos dividendos. Então lá, as empresas recompram as ações e cancelam como forma de distribuir os lucros indiretamente aos seus acionistas pela redução da quantidade de ações em circulação. Além disso, caso a empresa venda suas ações em tesouraria com lucro em relação à compra, o resultado dessa operação é contabilizado na reserva de capital. Lembre-se que a reserva de capital é destinada aos valores recebidos fora das operações típicas da empresa. Outra conta do patrimônio líquido é o ajuste de avaliação patrimonial, que contabiliza correções nos valores dos ativos para o seu valor justo. Tais ativos não fazem parte da operação da empresa e/ou possuem alta variação de preço. Caso pertençam às operações da empresa e/ou tiverem baixa volatilidade, eles serão ajustados pelo chamado impairment, e os ajustes passam a ser lançados no demonstrativo de resultados, que é o próximo relatório contábil que veremos, e não mais no balanço patrimonial. Finalmente, chegamos à conta lucros ou prejuízos acumulados. Essa conta recebe o lucro ou prejuízo do exercício, mas a partir de 2009, para sociedades por ações, seu saldo não poderá mais ser credor, ou seja, todo o saldo positivo deve ser passado para as reservas de lucro, conferindo uma destinação para o lucro. Já os prejuízos permanecem na conta de lucros ou prejuízos acumulados para serem compensados em exercícios futuros. Muito bem, no próximo vídeo nós vamos tratar um pouco sobre o demonstrativo de resultado do exercício, o DRE. Relatório este importante para que o investidor entenda a performance da empresa em suas operações. Lembrando que esse vídeo não visa orientar contadores no seu trabalho. Contabilidade possui uma série de nuances que precisam ser consideradas nos lançamentos contábeis. Este vídeo, portanto, visa apenas mostrar pontos básicos da contabilidade de uma empresa a investidores. Até a próxima videoaula. Grande abraço!
pela quantidade de ações em circulação.